Nós estamos aqui para contar a história da inclusão digital, como que começou toda essa jornada contra a exclusão digital no Brasil. Antes de 2000, quando a gente estava construindo o programa para a gestão Marta Suplicy, que ia ser candidata a prefeita de São Paulo, foi feita uma experiência com o que a gente chama hoje de telecentros. Eram pontos de acesso público, com acesso à internet, com equipamentos que funcionavam perfeitamente, não refugos, mas equipamentos que funcionavam. E esses pontos começaram pela Zona Sul e constituíam um dos projetos da campanha da Marta, que mais tarde veio a se conhecer como Sampaorg. E eram em torno de 10 unidades de acesso que depois vieram a se chamar telecentros. Esse foi um projeto que foi construído e que foi assumido pelo programa da Marta Suplicy para a prefeitura. E aí, em 2001, quando assume a prefeitura, a gente foi chamado para trabalhar no que se chamou depois de governo eletrônico, ou Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico. No começo da gestão da Marta, esse governo eletrônico, que foi criado na gestão dela, tinha uma tomada e 6 pessoas que trabalhavam em torno dessa ideia. E era tudo que a gente tinha de, vamos dizer assim, de tecnologia, era a tomada. Juntou pessoas, tanto que entendiam de computador, como que entendiam, que tinham na cabeça o que era o projeto que havia sido pensado, e com pessoas que tinham acesso e que tinham capacidade de juntar gente, mobilizar a população e fazer toda a mobilização que a gente entendia que tinha que vir antes do projeto ser implantado. A ideia do projeto é que ele tinha 3 pilares. Tratar a questão da inclusão digital e do acesso à rede mundial de computadores, o acesso ao conhecimento deveria ser tratado como política pública. O que a gente falava na época é: você paga imposto, você tem direito a ter um telecentro no seu bairro. O outro pilar que a gente construiu nos primeiros 6 meses de gestão é a adoção do software livre como a melhor alternativa para uma política pública de inclusão digital. E o terceiro pilar, o que a gente tratava inclusive com um carinho extremo e prioritário, era a questão da participação popular e da articulação com a comunidade. A ideia é que esses telecentros fossem apropriados por quem os recebia. Então, nesse período, nesses primeiros 6 meses, a gente fez toda a articulação para implantar o primeiro telecentro. Porque qual que era a ideia? A partir do primeiro telecentro, com o pleno funcionamento desse que foi escolhido para ser o primeiro, a gente ia, inclusive, convencer todo o governo e toda a prefeitura de que esse é um projeto que tinha viabilidade e que devia ser transformado numa política pública do município. Aí a gente fez todo um levantamento para escolher qual lugar seria que iria receber a primeira unidade de telecentro. Nessa altura do campeonato, os telecentros que faziam parte da experiência, com o Sampaorg, na construção do programa, já foram acolhidos pelo programa da prefeitura e foram incorporados ao programa da prefeitura. Mas o primeiro telecentro que a gente escolhia com base no Índice de Desenvolvimento Humano, que costumeiramente é chamado de IDH, foi o telecentro da cidade de Tiradentes, o telecentro da Profeta Jeremias. O que a gente fazia para montar um telecentro? Primeiro a gente fazia todo um levantamento na região, conhecia quem eram as lideranças, quais eram os ativistas populares daquela região. Chamávamos essas pessoas para grandes assembleias, onde a gente explicava qual era o projeto. E a explicação era exatamente com base nesses princípios, que a gente queria que aquilo fosse uma política pública, que a gente achava que isso podia e deveria ser feito com software livre, e que a população era a pedra fundamental do projeto.
Então, nesse processo de explicar o projeto, de envolver a população, a gente começava a discussão do que seriam os conselhos gestores dos telecentros. Porque para garantir que a articulação com a comunidade fosse a prioridade do projeto, a gente propunha que esses telecentros fossem coordenados, fiscalizados, tivessem um compartilhamento da gestão com conselhos gestores eleitos pela população. Então, os primeiros conselhos gestores, por exemplo, o Conselho Gestor da cidade de Tiradentes, por exemplo, na sua primeira versão tinha 19 membros. Todo mundo queria fazer parte do conselho, as pessoas não sabiam exatamente onde é que estavam indo, mas tinha todo um processo de discussão, porque cada telecentro tinha o seu estatuto, o seu regimento, e tinha uma formatação própria do que era o conselho gestor. Não existia um modelo pronto que fosse imposto pela prefeitura. Esse modelo era discutido, aprimorado e escolhido pela própria população. Mas vocês pegaram esse... vocês não se basearam em nada para montar um conselho gestor? Tinha alguma outra experiência que era olhada tinha, assim então, com coisa tinha os conselhos gestores da área de saúde, os conselhos gestores das áreas os conselhos das áreas de moradia. A ideia foi trazer uma experiência de conselho para uma unidade de trabalho que era o telecentro. E provavelmente, inclusive, essas pessoas até topavam entrar para o conselho gestor porque já tinham experiência de orçamento participativo, moradia, saúde, onde esses conselhos funcionavam de uma forma institucional, inclusive. Bom, aí no primeiro telecentro, então, que foi da cidade de Tiradentes, ele ficava no alto do morro, na rua Profeta Jeremias. Nesse lugar, você não tinha mais, nem o ônibus chegava mais. Você tinha na frente de onde seria o telecentro, uma escola que era absolutamente gradeada. Você entrava dentro de quase uma gaiola para entrar dentro da escola.